Pronto, então a gente vai falar agora sobre o Management 3.0, que ele não é só sobre bonequinhos e joguinhos, e eu vou mostrar para vocês essa ideia. Vocês devem ter visto quem estava ontem, que tem muita imagem, muita cor, inclusive eu tive reunião hoje de manhã Hoje de manhã não, foi meio-dia com o pessoal do Anfix, que o Jürgen, que é o novo modelo que ele está trabalhando, e ele já falou que uma das características da marca é ser bastante colorida, né? É uma coisa que ele acaba colocando, mas isso muitas pessoas ficam com uma impressão errada, né? Então eu resolvi trazer para todo mundo ver que não é só essa coisa. Os bonequinhos acho que só ajuda a gente a compreender melhor, a tornar uma coisa mais acessível, né? Inclusive vou mostrar, eu sempre tenho umas coisas, mas eu vou mostrar hoje para vocês. Ontem eu falei do Marte, né? Deixa eu até anotar aqui para mostrar a evolução do Marte, que é uma coisa muito interessante. Mas só para relembrar, aqui estão as instruções do Mentimeter, é legal que vocês participem. Hoje não tem tanta interação como ontem, mas a gente vai ter um momento que vai ser uma pergunta muito importante, que é legal todo mundo participar, tá? Daí a gente consegue estar junto aqui. Então, quem puder entrar no Mentimeter, coloquem perguntas aqui na questão, no botãozinho de perguntas, que no final eu vou abrir para respostas, então é bom para otimizar o tempo, eu já libero vocês e no final eu só fico com as respostas que ficarem. Então, se você tiver qualquer dúvida que não tenha problema esperar até o final para eu responder, é só colocar no Mentimeter que eu vou abrir no finalzinho e responder tudo, tá bom? Como eu fiz ontem. Deixa só eu conferir uma coisa, porque lá no slide que a gente vai trabalhar junto, já está aqui as instruções para vocês poderem acessar bonitinho. Então, pessoal, quem teve ontem já viu, né, sobre mim, sobre o Thiago Brant, esse aqui é meu personal maps, eu gosto muito de me apresentar com ele, hoje até inverti, tá vendo, antes da apresentação formal, hoje dá para falar dos cachorrinhos, que agora há pouco eu ouvi eles correndo aqui atrás, vocês veem, aliás, aqui, ó, nem parece, mas eles estão sempre aqui do lado. É que, para mim, a sorte, eles são bem quietinhos aqui, dá para trabalhar com a Mel e com o Sam, e agora tem a Mila. Inclusive, nessa época da pandemia, a época auge ali do trabalho remoto, eu falava para todo mundo que o melhor jeito de trabalhar remotamente é ter pets, né? Porque ajuda bastante no trabalho remoto. Mas eu sou facilitador do management, já está completando 4 anos, acho que agora em julho eu vou fazer a renovação da minha licença, e eu trouxe também para o Brasil outras marcas, como o Anfix, Agile People, que é tudo aquilo que tem a ver com gestão e liderança, né? A própria Agile People, ela é da Pia Maria. A Pia Maria é uma sueca que também foi facilitadora. Eu até, quando eu fui para Berlim ano passado, eu encontrei tanto ela quanto o Jürgen e achei bem bacana que ela diz que o Jürgen foi uma grande inspiração, foi uma pessoa que abriu muito caminho para ela, né? Então, como tudo é muito alinhado, eu acabo abraçando isso, porque tem tudo a ver também com o que eu acredito. Tá? Por isso que eu acabo passando bastante. Eu já falei para quem estava ontem, mas relembrando, para vocês seguirem aí a página do Management 3.0 Brasil, tá? Foi uma das primeiras iniciativas que a gente teve como grupo de representação, né? O management é muito forte em todo o mundo, mas no Brasil a gente é a maior comunidade de facilitadores do planeta, né? Então é importante, para aproximar a cultura, aproximar a língua, a gente ter essa possibilidade. Então, a página do LinkedIn é bacana porque a gente está sempre tentando trazer os conteúdos, traduzir e trazer tudo em português. Então, convido vocês a seguirem, vou até colocar o link aqui, quem não estiver podendo ver o QR Code, sigam lá no LinkedIn, tá? Tá sempre surgindo novidades aí para vocês que gostam do assunto. E vamos começar, que é para isso que a gente está aqui, para ver conteúdo, para ver bastante coisa, e vamos começar falando o que me motivou, né? Então, a palestra era sobre o management não ser só sobre joguinhos, e eu estava tendo uma discussão no LinkedIn, e comentário aqui, até eu achei, ó, pensei que era só eu que prestava atenção nos desenhos, e pensava se era sério, espero que seja só um estilo. Então, o pessoal muitas vezes fica, né, tem até um termo que surgiu, 2 termos, né? Uma das pessoas que está nessa discussão fala muito do líder pônei, né, que é aquele líder fofinho, aquele líder bonzinho, ou o abraçador de árvores, né? Uma vez eu estava até num treinamento e eu coloquei lá no Moodle, né, tree hugger, aí o pessoal deu risada, né, que no Brasil a gente fala que tem um Agile Coach abraçador de árvores, mas muito tem a ver
com essa ideia de que o Management 3.0 é fofinho, cheio de imagens, figuras, aí o pessoal ainda faz retrospectivas cheias de coisas, fica com essa impressão, né? E eu queria mostrar que não é bem assim, né? As imagens são legais, mas não é o cerne do Management 3.0. Inclusive, eu fui lá no chat GPT na época que estava rolando essa discussão e eu coloquei, ó, o Management 3.0 é fluff, né? O fluff é aquela ideia de fofinho, de soft, né? E ele fala isso, ó, o management um approach moderno para a gestão que tenta criar mais engajamento, colaboração e um ambiente de trabalho produtivo. E é baseado nos princípios de agilidade e Lean, e ele enfatiza a importância da do empoderamento dos empregados, auto-organização e melhoria contínua. Então, ele fala, né, sendo ou não fluffy, depende da perspectiva de cada um. Algumas pessoas podem ter essa visão, né, focada na felicidade e bem-estar, e outros podem ser mais voltados a resultado para enfatizar a colaboração e produtividade. Mas, de qualquer forma, gente, Management 3.0 é isso, é a gente ter felicidade e bem-estar, mas gerando resultado com produtividade, né? Então, a parte fofinha, a parte de imagens, a coisa mais bonitinha é para tornar mais leve, né? Tudo isso é o que eu costumo dizer, né? O trabalho é pesado, muita gente acha que a agilidade é trabalho fácil, mas na verdade é trabalho muito duro, mas não precisa ser pesado, não precisa ser difícil e doloroso, tá? Então, essa é muito o espírito do Management 3.0. E essa pergunta a gente faz muito nos workshops e eu vou fazer para vocês agora. Quando foi a última vez em que você se sentiu feliz no seu trabalho e por quê? Então, tentem pensar e coloquem ali no Mentimeter. Não precisa escrever toda a redação, mas pode ser numa reunião ontem ou semana passada, quando eu recebi alguma coisa. Tentem colocar aqui no Mentimeter qual foi a última vez que você se sentiu feliz no seu trabalho. E se alguém quiser compartilhar mesmo, falar aqui no áudio, pode levantar a mão, tá? Que a gente tem espaço aí para uma ou duas pessoas falarem. Mas vou deixar vocês pensarem aqui. Quando foi a última vez que você se sentiu feliz no seu trabalho? Mudança de área. Ano passado, faz um tempinho já, por que será que foi, né? Minhas ideias foram concretizadas, recebi um feedback positivo. Hoje teve um ano bem legal, com liderado. Tem alguém que quer falar, prefere do que escrever? Fiquem à vontade, é só levantar a mão aqui no Zoom. Conhecimento e crescimento profissional. Há uma hora, porque recebeu um feedback. Olha, hoje tem uma turma aí mais da questão do feedback, né? A gente vai ver daqui a pouco algumas questões, mas aqui é bem provavelmente que tem a coisa com uma cartinha do Moving Motivators, que é a aceitação, né? Pessoas que requerem mais aceitação, elas têm mais necessidade de feedback. Então, quando recebem um feedback, ficam felizes, né? Porque é uma coisa que ela valoriza bastante. Conversas puxadas pelo time. No dia 25 de maio, quando fizeram uma surpresa de aniversário. Isso também pode ter a ver com relação, que é outra cartinha, ou aceitação também. Mudança de emprego, absorver conhecimento, isso pode ter a ver com maestria ou até com curiosidade, né? São todas cartas do Champ Frogs, que a gente chama, que é o modelo que o Management 3.0 criou para falar de motivação. Porque a grande lance é, quando que perguntaram isso para vocês, né? Quando que alguém chegou, um chefe, um gestor e falou, o que te faz feliz, né? O que te dá tesão sair da cama e vir trabalhar? Não é uma questão muito comum que é feita nas empresas, né? A gente não tem esse costume de olhar para isso. Doutorado, olha. Ah, que interessante, eu gostei dessa história, que é sempre bom a gente coletar histórias. Mas o Champ Frogs, que é esse modelinho, até ontem alguém perguntou no final, né, se o que tem a ver o sapinho com o Champ Frogs, aí eu expliquei, né, que é a palavra Champ Frogs que diz que a palavra, as iniciais que eu falei, né, curiosidade,
maestria, aceitação, juntas elas formam o termo Champ Frogs. Por isso que acabou aparecendo um SAP, porque Frogs é SAP, né, em inglês. Tanto que as pessoas perguntam para o Jürgen, né, o Champ Frogs, eles são 10 motivadores. E as pessoas falam, por que que não tem segurança? Por que que você não coloca salário? Por que que não tem um 12º, terceiro, quarto? E ele sempre responde duas coisas, né? Uma, que ele acha que 10 é um número ok para trabalhar isso, para trazer uma simplicidade para algo que é complexo, motivação humana é complexa, então é legal a gente ter um modelo simples para trabalhar. Na sexta eu vou falar sobre isso no almoço, e também porque ele não queria desfazer essa palavra, que ele se apegou, né, ao termo Champ Frogs. Mas o fato é, gente, que o modelo Champ Frogs é baseado em 4 principais teorias, né? Inclusive no TDC semana que vem, eu vou falar exatamente desse ponto, porque hoje o Anfix ele trabalha com 25 motivadores humanos. Então ele resolveu expandir e colocar outras fontes aqui. Então ele estudou bastante teoria dos 2 fatores, a hierarquia das necessidades, que é Maslow, que é mais conhecido, teoria da autodeterminação, né, o DC, e o Ryan são 2 estudiosos muito fortes da motivação humana. Quem já leu o livro Motivação 3.0, né, do Daniel Pink? Esse livro, ele cita o Deci e Ryan várias vezes, porque tem tudo a ver com essa questão. E a teoria dos 16 desejos básicos, que é do professor Stephen Race, inclusive um modelo que eu me tornei Race Motivation Profile Master, porque ele é uma base importante. Então, vocês veem que o Champ Frogs é baseado em muito estudo, ciência e coisas que estão aí no mercado. Só que ele consolidou em um modelo que ele chamou de Champ Frogs, mas que a maioria das pessoas conhecem como o quê? O Moving Motivators. Então, coloca aqui o joinha para cima ou para baixo. Joinha para cima, quem já fez, já praticou o Moving Motivators em algum momento, nem que seja num workshop, ou joinha para baixo, quem ainda não teve essa oportunidade. Nossa, então a gente tem bastante gente que está precisando fazer um workshop aí de Management 3.0, mas a ideia, né, ele tem as cartinhas, e é isso que acontece, né? Então é um modelo super complicado, que ele fez vários estudos e acabou estratificando em algo que ele simplificou, né, que são as cartinhas. Só que aí, no fim, as pessoas acabam lembrando disso, né, do joguinho e do colorido, né? Mas uma vez eu até estava numa reunião com o Jürgen e ele explicou, né, que esse jogo, qual que é a ideia dele? É a gente abrir a chance de conversar sobre isso, sobre essa pergunta. Em vez de eu precisar falar assim, o que que te dá tesão de vir trabalhar? Eu ponho essas cartinhas na mesa e a gente vai conversar sobre o que motiva cada um, né? Então, nessas histórias que vocês contaram agora na etapa anterior, dá para ver vários desses motivadores presentes, tá? Então, é muito interessante. Funciona bem online? Totalmente, né? No workshop de Management 3.0 online. Hoje mesmo, né, a gente teve um team moment aqui da Adlers na hora do almoço, quer dizer, logo depois do almoço, e a gente vê... Não, a gente faz no Miro, Leônidas. Então, a gente põe as cartinhas todas no Miro e todo mundo usa. Porém, tem até um aplicativo de celular que ele tem as cartas, né? Então, eu não uso mais porque esse aplicativo, apesar de muito bacana, ele sempre some do iOS, né? Então, sempre que eu recomendo, as pessoas do iPhone nunca acham, tanto que nem tem mais no meu celular, mas dá para jogar online tranquilamente, tá? É bem bacana, eu já fiz lá no PagSeguro, a gente fazia no Trello. A gente tinha uma coluna no Trello para cada pessoa e a gente colocava a sequência de cada um, tá? Mas nem era exatamente isso que eu queria focar, né? O Moving Motivators é um clássico e a gente trabalha ele dentro do Foundation Workshop, né? Eu mostrei ontem para vocês qual é a trilha. E aqui, eu vou ver se eu tenho um link depois, Diogo, que eu lembro de um site que também dá para fazer isso, ordenar as cartas, mas a gente tem também o PNG, que daí você pode jogar onde você quiser, no Mural, no Miro, no Excel, onde você quiser. Vamos fazer o seguinte, no final, quando eu for abrir a presença para poder fazer o sorteio também, coloquem o e-mail certinho, porque daí eu mando para vocês as cartinhas do Moving Motivators. Mas esse daqui, a Fran, eu até vi que já está aqui acompanhando, a Fran acompanha todas, mas ela conhece esse. Esse daqui é o Raise Motivation Profile. Inclusive, ele é o meu, né? Esse que vocês estão vendo na tela é o meu mesmo, do Thiago, então eu peguei.
para me expor mesmo para vocês, mas esse é o meu relatório de acordo com o Raise Motivation Profile. A diferença do RMP para o Moving Motivators é que esse relatório aqui, ele sai a partir de um questionário, né? Então, a gente responde um questionário, são 128 ou 138 questões, se não me falha a memória, e ele diz para você qual é o seu perfil motivacional. Eu até uso ele para fazer o meu Moving Motivators, porque está vendo honra e idealismo, que no Moving Motivators é o honra também, né, que é a cartinha azul, mas ele tem o meta, né, idealismo que o Race trouxe, ele fala sobre meta, sobre objetivo, que é você ter um objetivo maior, você ter algo de idealista. Tá? Essa que é o meu perfil motivacional. Se vocês forem ver aqui, ó, o Moving Motivators é baseado nele. Só que o Jürgen achava que 16 é muita coisa, né? Por exemplo, e outra, né? O Champ Frogs, ele é sobre motivação para o mundo profissional, né? Se você vier no Raise Motivation, ele tem coisas como beleza, que antigamente, lá atrás, quando isso surgiu, era sexo, né? Mas ele resolveu renomear porque deu muita confusão. Mas ele tem atividade física, comida, quer ver, alimentação. O Jürgen acredita o quê? Que no ambiente de trabalho não são assuntos que você precisa estar lá realmente falando, tá? Porque é importante você ir no objetivo, que são os 10 que ele listou. Apesar que depois que eu estudei o Raise Motivation Profile, eu vi que é bastante interessante você saber que um colaborador seu é motivado por comida ou que ele tem alguma questão importante com a atividade física, tá? Então, essa é uma das bases do Raise Motivation Profile, do Champ Frogs, que é o Moving Motivators. Mas existem várias outras coisas. Quem conhece o Big Five, coloca um coraçãozinho, quem sabe o que é o Big Five, e coloca um ponto de interrogação aí, quem está ouvindo falar disso pela primeira vez. Big Five, esse que vocês estão vendo na tela, quem conhece sabe, é o meu Big Five, então esse aí também é o meu relatório que eu fiz. O Big Five são esses 5 grandes grupos aí de personalidade, né, que é extraversão, a parte de consciência, abertura, neuroticismo, que eu não sei exatamente os termos, não sou especialista, né, nisso, né, quem conhece o Yoshima é um cara que usa muito isso daqui. E o Yoshimi, inclusive, é o cara que fala que o gestor é pônei, né? Ele às vezes critica na brincadeira o Management 3.0, mas o Big Five seria uma forma um pouco diferente de você trabalhar aquilo que o Moving Motivators traz, que é a ideia de você conhecer a personalidade das pessoas e trabalhar isso em seu favor, né? Então, aqui tem coisas que indicam minha personalidade. Não adianta vocês esperarem algo de mim que fuja ao meu perfil de personalidade que o Big Five traz, tá? Então, um conhecer o Big Five do outro é uma forma da gente conviver melhor, tá? O Raise Motivation, inclusive, também é muito sobre isso, é sobre você conhecer o perfil de cada um para conviver melhor com a pessoa. Tanto que, recentemente, eu fiz isso, uma moça que o marido dela fez pela empresa, né? A empresa dele faz para todo mundo, e ela quis fazer também, ela fez comigo. E é muito legal para o casal, tá? Porque o casal conhecer qual que é o perfil um do outro é muito interessante para melhorar o relacionamento. E aqui é um outro negócio, chama Octálises. Então, vou perguntar para vocês aí. Quem já jogou Candy Crush ou esses joguinhos aí de Facebook alguma vez na vida, clica no coração. E quem não joga, nunca fez, nem sabe como é, clica no pontinho de interrogação. A maioria já jogou. Paula, qualquer coisa, se você quiser, entra no Mentimeter, tá? Que o coraçãozinho que eu digo é lá no Mentimeter. Mas o Octálises, ele também é um framework de motivação, só que ele é muito usado na indústria de games. Então, vocês veem que quem jogou Candy Crush, vocês sabem que todo dia zera, né? Você perde os pontos, aí tem que esperar o dia seguinte, porque ele trabalha aqui, ó, escassez e perda, mas é uma motivação de curto prazo. Então, todo dia ele tem que dar aquela coisinha para você, para te manter preso. Só que você tem quantas fases no Candy Crush, né? Eu fui perguntar uma vez, tem milhares, né? Porque ele trabalha isso, a realização, que já é uma coisa a longo prazo, te mantém ali
por anos. Tem gente, o Candy Crush, gente, é de anos atrás, mas até hoje tem gente que está lá, né? Porque ele nunca termina. Então, você conhecer esse estruturinha aqui do Octalysis também é legal e você pode trabalhar na empresa, né? Se você trabalha esses da direita, você está trabalhando mais a motivação intrínseca. Esses da esquerda, a motivação extrínseca. Em cima, a longo prazo, né? Quando você chega para o seu colaborador e fala assim, ó, se você não melhorar a sua performance, lembra ontem que eu falei? Plantinha cresce 10 centímetros. Se você não crescer 10 centímetros, vou te mandar embora, não vai ter jeito. Se você não melhorar seu grade até o ano que vem, não vou conseguir te segurar. Isso é trabalhar escassez e perda, né? E é uma motivação de curto prazo, porque passou aquele período, a pessoa já vai para outra, né? Então, a gente não consegue manter a pessoa motivada na ameaça, né? O ideal é o quê? Trazer significado, trazer realização. E qual que é a ideia e por que que eu trouxe tudo isso? Esse slide, por exemplo, também aparece no Foundation, porque agora ele foi agregado ao material do Management. Mas eu trouxe tudo isso porque o Management 3.0, lembra que eu falei das 6 visões, né? Falei dos 6 olhinhos ali do Marte. Quem não pegou tudo isso, gente, está na gravação de ontem, tá? Porque eu falei dessas coisas no encontro de ontem. Mas a visão número 1, ela fala o seguinte: as pessoas são a parte mais importante de uma organização e os gerentes têm que fazer tudo o que puder para mantê-las ativas, criativas e motivadas. Isso é o que o Management 3.0 traz em relação à visão número 1. É importante, como gestão, olhar para isso. Lembra do triângulo que eu falei? Ciência, experimentação e arte, né? Artesanal, artístico. Uma parte da ciência está aqui, ó. Tudo isso é ciência, a ciência da motivação. Esses dois caras, Deci e Ryan, dedicaram a vida a estudar. O Stephen Hayes também, ele estudou a fundo a motivação humana. Isso é a parte científica. Agora, como você vai aplicar isso? O management tem uma sugestão, é o Moving Motivators, é o Champ Frogs, mas você pode usar o Raise Motivation Profile, por exemplo, eu uso, né? Eu aqui na minha empresa não uso mais o Moving Motivators, até uso, às vezes, hoje a gente fez, mas eu prefiro fazer o Raise Motivation, já que eu sou apto a isso, né? Então eu uso com a minha equipe. Mas você pode usar o Big Five, você pode usar o Octalysis. Então, a ideia é conheça o que motiva as pessoas, saiba essa base e aplique, né? A vantagem do Moving Motivators é que ele é prático, barato, na verdade não é barato, é de graça, né? E o uso dele é livre, então ele tem essa vantagem. Mas a ideia do Management 3.0 é essa, é importante vocês olharem, a gente tem uma base aqui da ciência, uma base teórica e uma prática sugerida, mas o mais importante, a mensagem que tem que ficar é: gestor, você tem que olhar para isso. Tá? Não importa como, claro que é legal olhar com coisas sérias, né? Então, por exemplo, o DISC, MBTI são algumas práticas um pouco duvidosas, aí, bastante questionáveis, mas eu sei que pessoas que realmente manjam deles sabem usar bem, tá? Mas o MBTI, o DISC, é problemático que muitas pessoas usam de forma indevida, mas é legal usar algo, tá? Tenha uma ferramenta para trabalhar essa questão de personalidade, motivação humana, tá bom? Então, essa é uma introdução. É bom hoje online que eu tenho mais tempo, né? Lá no Caipira Ágil eu tinha que falar tudo isso em 35 minutos, mas eu só estou na metade, mas vamos lá. Quando eu fui preparar essa palestra, eu tenho um gestor meu, que é um querido aí, que eu nunca esqueço. Lembra que eu comentei ontem que tem aquele gestor que fala que quando você demite alguém, você está assinando um atestado de incapacidade do gestor, né? Para esse gestor, eu mandei uma mensagem e falei, ó, vou falar sobre o Management 3.0 não ser fofinho. E que, na real, é algo para ser visto até pela média e alta gestão. O que eu não posso deixar de dizer, né? Eu perguntei para ele, porque eu falei, deixa eu pegar um insight aí de quem já é alta liderança para saber, né? E é um cara que gosta muito do Management 3.0. E aí ele me respondeu isso, né? Que existe um range entre você ser o fofucho, né? O fluff, o líder pônei, e você ser o ditador, que é aquele general que manda em tudo, todo mundo tem medo. E o Management 3.0 ajuda a gente a trafegar nesse intervalo aí, nesses dois extremos, e encontrar o melhor caminho, tá? Então,
Essa frase dele e uma coisa que eu já estava pensando me fez trazer os 7 níveis de delegação. E aí, deixa eu ver se eu coloco aqui. Esse eu esqueci. Mas responde para mim aí, vê se aparece. Aqui, apareceu, mas eu vou voltar e colocar de novo. Quem conhece ou já usou os 7 níveis da delegação, dá um joinha para cima. Quem ainda está ouvindo é novidade, dá um joinha para baixo. Ah, legal, tá equilibrado, mas tem bastante gente que não conhece. Não vou poder explicar a fundo, né? Existe um módulo do Management 3.0 sobre isso, mas eu vou falar para a gente ter uma pincelada aí, né? Tanto que eu fiz no e-book que eu falei, que eu vou tratar amanhã, no encontro de amanhã, eu falo do SAFe, né? O SAFe, ele tem uma metodologia, um frameworkzinho, que é para a gente fazer descentralização da tomada de decisão. É uma tabelinha do SAFe que valida frequência, 3 variáveis para a gente decidir sobre delegar. O Management 3.0 faz isso com os 7 níveis de delegação. Então, é a sugestão de como você deve trabalhar a descentralização e a delegação para poder empoderar suas equipes. E eu já fui trabalhar recentemente, eu ajudei uma indústria, né, uma equipe de comunicação de uma indústria com várias práticas e ferramentas de agilidade, e eu achei engraçado que eles tinham um treinamento e uma coisa de cultura que eles estavam desenvolvendo, e eles trabalhavam os 5 níveis de delegação. Eu achei bem curioso porque ele é bem parecido com o 7. Na verdade, a diferença é que o 2 e o 3, nesse modelo, se junta só no 2, e o 5 e o 6, para eles, é o 4. Né? Então, mas é a mesma ideia, é a gente perceber que o delegar não é simplesmente deleguei ou não. Né? Existem nuances aí em cima da tomada de decisão. Ah, você também já viu, Leônidas, porque é uma prática comum de mercado. O que o Management 3.0, na verdade, o Jürgen foi capturando várias coisas bacanas e consolidadas aí e concentrou num modelo de gestão que reúne tudo isso. Tá? Mas eu queria retomar aqui que a gente vai fazer um exercício juntos. Então, agora que é o momento para todo mundo já estar no Mentimeter, tá? Porque a gente vai fazer um exercício junto. A gente vai fazer meio que um delegation poker. Quantas pessoas temos hoje? 40. Vamos fazer um delegation poker com 40 pessoas. Estão preparados? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar os 7 níveis de delegação, depois eu vou trazer uma exemplo para a gente votar junto, tá? Então, o nível 1 é aquele, ó, o chapeuzinho aqui, a carinha, é o gerente, né, o M de manager. Então, o nível 1 é aquele nível de decisão onde o gerente toma uma decisão e ele só comunica. Então, eu acabei de falar, gente, a gente vai jogar esse negócio aqui, gente, tem um gato que está mexendo na minha câmera aqui. A gente vai jogar juntos o Delegation Poker, entra no Mentimeter. Né? Eu não perguntei, eu não abri para vocês falarem, Thiago, não posso, acho melhor não, a gente está cansado. Eu simplesmente decidi e comuniquei. Então, eu usei, nesse momento, o nível de decisão número 1. Tá? Então, eu fui o gerente aqui que não envolvia a equipe. Eu poderia ter usado o nível 2. Eu poderia ter falado assim, gente, a gente vai fazer daqui a pouco o Delegation Poker, porque eu acho legal, já que vocês estão aqui investindo o tempo de vocês já praticarem e exercitarem, ok? E aí, eu meio que falei esse ok, meio que explicar para vocês, eu dou abertura para vocês questionarem, ou de repente vocês poderem falar, Thiago, preferimos não, ou Thiago, vai em frente. Mas eu envolvi vocês na minha decisão, tá? Não foi uma decisão multilateral. Ah, tranquilo, Zaine, porque você não consegue usar o áudio, mas não tem problema que a gente não vai precisar aqui na atividade, você vai poder participar. Então, vocês veem que agora a equipe, vocês apareceram aqui, né? Então, eu, gerente, diminuí, né? Aqui, o gerente está grandão, é só ele. A partir do 2, eu envolvi vocês. O nível 3, eu poderia consultar vocês primeiros. Então, falar, gente, o que vocês acham da gente fazer juntos um Delegation Poker? Eu vou até colocar aqui
para eu pegar o feedback de vocês. Ó, dá um joinha para cima se vocês acham que vale a pena, ou um joinha para baixo de tipo, Thiago, melhor não, muito arriscado. Aí isso é para ver se todos vocês estão no Mentimeter. Mas vocês veem, eu peguei a informação, consultei vocês, mas eu que vou decidir, né? Eu, no caso, como todos vocês concordaram, fica mais fácil para mim decidir. Se todo mundo tivesse dado não, seria legal que eu decidisse a partir do que vocês falaram, mas eu poderia simplesmente dizer, gente, eu entendo que vocês disseram não, mas eu acho importante, eu vou fazer mesmo assim, porque a decisão é minha. Por mais que eu consultei vocês, eu ainda sou o decisor. Mas é claro, o ideal é que o gestor, já que ele pediu, ele respeite a opinião das pessoas. O nível 4, a gente vai ter que concordar. Então, se eu colocasse aqui, a gente teria que ter essa resposta, ó, todo mundo dizer sim. A gente concordou que a gente quer fazer isso. Então, nesse caso, no nível 4, olha que o tamanho do gerente e da equipe é o mesmo. Então, a gente tem o mesmo poder de decisão. Nesse caso, eu não vou poder falar, mesmo assim a gente vai. Na verdade, a decisão vai ter que ser conjunta. É interessante, né? O legal seria que a gente sempre pudesse tomar decisão assim, mas muitas vezes é trabalhoso, né? Pode ser que a gente termine às 9 da noite aqui e não consiga chegar numa decisão. Então, apesar da gente sempre gostar do consenso, nem sempre é o melhor caminho. Tem decisões que o gerente precisa pegar para ele e tem decisões que ele precisa deixar para a equipe, tá? Aí, a partir do nível 5, a equipe passa a ter o poder de decisão. Então, até o nível 3, a decisão é minha. O nível 4, a gente decide junto. Do 5 para frente, a decisão é de vocês. Só que a forma que vocês vão decidir muda. Então, no nível 5, primeiro eu vou aconselhar vocês. Então, eu vou dizer, gente, vamos fazer um delegation poker, vai ser bem legal, vocês vão gostar para exercitar e realmente entender a dinâmica. Tudo bem, mas vocês vão falar, Thiago, faz ou Thiago não faz. A decisão é de vocês e eu vou respeitar a decisão é da equipe. Outro nível, o 6, vocês vão poder decidir, só que eu vou ter o direito de perguntar. Então, vocês vão falar assim, Thiago, a gente decidiu não jogar o Delegation Poker hoje. Ok, a decisão é de vocês, eu vou respeitar, a gente não vai jogar. Mas eu posso perguntar, por quê? Vocês decidiram isso? Qual foi a lógica que vocês usaram? Percebam que esse mecanismo é uma forma de tanto a equipe quanto o gerente ir aprendendo como que os outros tomam decisão, para a gente poder ir vendo o quão maduro e o quão preparados as pessoas estão, o quê? Para o nível 7, que é o seguinte, galera, só me digam se eu faço ou se eu não faço. Tá? Eu não quero saber detalhes, eu não preciso entender, vocês já têm maturidade, ontem a gente já passou um tempão junto, já estamos um tempo junto hoje, acho que vocês já têm possibilidade de tomar boas decisões. Então, o nível 7 decisão é de vocês, sem o gerente precisar ser envolvido, tá? Esses são os 7 níveis de delegação. E a gente vai exercitar ele agora da seguinte forma. Aqui na Adlers, inclusive, a reunião que eu falei que eu vou ter no feriado é sobre uma comunidade que a gente está construindo, né? A gente está fazendo uma plataforma de uma comunidade. Aí imagina que vocês, ó, são agora 40 pessoas, eu vou contratar todos vocês vão ser uma equipe para a gente trabalhar essa comunidade. E eu vou, claro, entrevistar cada um, fazer uma proposta tal, mas essa minha comunidade tem um orçamento, já está definido quanto que eu posso gastar com todos vocês, isso já é claro, né? Por mês eu vou gastar tanto, isso já está tudo definido. A pergunta que eu faço para vocês é, nesse cenário em que eu tenho uma grana, tenho um dinheiro para gastar todo mês e quero contratar vocês, quem que deveria decidir o salário dos membros da minha equipe? Então, de vocês, né? Quem que vai decidir? Lembra que do nível 1 ao 3, eu decido, tá? Só muda o mecanismo. O nível 4, a gente tem que entrar em acordo. 5 a 7, vocês poderiam decidir. O que vocês acham? Qual que é o nível de decisão ideal para essa questão do salário? Pensem no cenário de vocês, mas também nisso que eu estou falando, que eu coloquei, que eu tenho essa verba, quero contratar todo mundo. Quem que tem que decidir o salário de vocês?
Eu devia ter dado um jeito das barrinhas aqui ficarem iguais às cores das cartas, né? Daí seria mais legal ainda. É que, olha, lá no presencial foi legal que eu levei para cada pessoa na plateia um baralhinho, né? Então todo mundo levantou a carta na hora e foi muito bacana. E foi um resultado bem parecido com esse aqui, né? A grande maioria esmagadora entre 1 e 4. Então e é um assunto que geralmente a gente pensa que é mais centralizado, né? O gestor que deve decidir. Qual vocês acham que eu dei aqui? Digita agora no chat do Miro, do Zoom, qual o nível vocês acham que eu coloquei? Porque eu também votei. Um desses votos é meu. 4, 4, 3, 3. Ó, vocês acham que eu sou um chefe centralizador? Quem que colocou 6 aqui? A Paula? Quem mais colocou 5 ou 6? Na verdade, gente, eu coloquei 6, tá? Eu sou uma pessoa que, né, se eu tenho lá o orçamento e se eu já tenho claro, vocês podem. Eu gostaria que vocês dissessem, Thiago, eu quero ganhar tanto. Só que é legal que vocês falem por causa disso e disso. Se o orçamento comportar, para mim o ideal seria que a equipe mesmo decidisse. Gente, o orçamento é esse, ó, a gente tem 40 pessoas, meu orçamento é 100 mil reais. Vocês podem decidir como que vocês vão fazer para cada um ganhar o seu salário. Eu gostaria que a equipe pudesse tomar essa decisão. Acho que o mundo ideal seria esse, que cada um optasse pelo próprio salário. Claro que as empresas que fazem essas decisões, esse tipo de experimento, o grande problema que elas enfrentam é o quê? As pessoas têm muita dificuldade em definir o próprio salário, né? Quando vocês dão autonomia, a maior dificuldade é a pessoa conseguir definir o seu valor como profissional, tá? Mas é interessante a gente pensar. Mas eu quis fazer esse experimento lá na palestra presencial e agora com vocês, mas é bem interessante o resultado. Mas o que é importante de tudo isso, né? O mais importante, e eu adoro esse slide, né? No final de cada exercício, cada módulo do Management 3.0 aparece esse slide. Por que que eu gosto? Porque é o de discussão, claro, para a gente debater sobre o exercício, mas o grande bacana dele é que, tá vendo, é todo mundo numa mesa, né? E eu brinco que o Management 3.0 é um jeito da gente colocar os assuntos na mesa, da gente discutir sobre o que é importante. E o Delegation Poker, gente, é incrível para fazer isso. Quando que alguém reuniu a equipe para falar, gente, qual que é o melhor jeito para a gente decidir salário? E promoção, e contratação. Olha que legal a gente ter uma ferramenta que permite que a gente traga esse assunto e possa debater. Porque, às vezes, até vocês, como equipe, vocês estão me dizendo, Tiago, a gente prefere não decidir isso. Apesar de eu, como gestor, preferir que vocês decidam, vocês estão empurrando a decisão para mim. E eu tenho que considerar isso, né? Eu não poderia, de repente, falar, galera, se vira aí, vocês decidem salário. Provavelmente vocês não estão preparados para isso. E é legal que esse ferramenta a gente pode trabalhar junto para um dia chegar aqui no nível 6, que é o que eu almejo, né? Então, a gente trabalha gestor e equipe em conjunto, tá? Então, essa que é a ideia. E olha o que diz a visão número 2, que é onde está o Delegation Poker. Empoderar equipes. As equipes podem se auto-organizar. Para isso, elas precisam de empoderamento, consentimento e confiança. Então, o Delegation Poker é uma forma da gente trabalhar essas três variáveis. Mas você pode usar a tabelinha lá do SAFe, pode usar os 5 níveis, como o Leônidas e eu já vimos por aí. Tem N formas de você trabalhar consentimento, confiança e empoderamento. Aí o Management 3.0 explica uma que eu particularmente acho sensacional, eu diria que uma das minhas preferidas aí, ferramentas do Management, que é o que dá mais discussão, mais possibilidade de abertura, é o Delegation Poker. Tá? Mas também pode dar conversas bem difíceis. Eu já participei de sessões com ele que foram bem complexas, né? E aí, só para dar um brinde aqui para vocês, essas cartas, por exemplo, elas são do Anfix, né? O Anfix, que é o novo modelo do Jürgen, ele é muito inspirado e tem como bases o
Management 3.0, né? O Anfix, ele não invalida nada do que o Management 3.0 traz. E um dos modelos que ele trouxe foi exatamente os níveis de delegação. É tanta carta, ó, eu estou com as minhas aqui, tá vendo? Nível 7, nível 6. A única coisa é que ele mudou a forminha, tá vendo? Agora, nossa, o verde ficou roxo. Que engraçado. Olha, é porque ele é fundo verde, né? Mas, ó, tá vendo? Cada carta. Então, ele trouxe a única coisa é que, em vez de usar aqueles bonequinhos mais coloridos, agora as cartas são coloridas, mas os desenhos são mais sóbrios. Mas esse mesmo conceito também é presente no Anfix. E o Anfix, ele tem... E isso foi uma coisa que eu escutei... Onde foi? Não sei se foi na palestra sexta-feira ou se foi hoje na hora do almoço, que é a ideia de quem vai gerenciar o sistema e as suas partes interessadas. Foi na palestra sexta-feira, lá no Peru, que eu participei. O Anfix, ele tem um negócio que ele chamou de crew de governança, que é uma equipe, é um time onde ficariam os gerentes, e ele falou bem isso na palestra, né? Tudo que ele fala sobre Management 3.0 diz respeito a essa galera, o crew de governança. Porque qual que é a importância, né? Esse crew de governança são os gestores, os gerentes, pode ter até executivo aqui, mas o Management 3.0 é o que ajuda eles a fazerem o quê? Permitir que todo mundo que está aqui embaixo, que é o que a gente chama de base, possa se auto-organizar. Trabalhando como? As 6 visões de gestão. Então, os gestores, eles têm que olhar para as 6 divisões de gestão para permitir que tudo isso aqui embaixo funcione bem e com autonomia e empoderamento. Tá? Então, os 7 níveis de delegação servem para a gente ver, por exemplo, o quanto que o crew de governança vai delegar decisões para cada um dos outros crews, no papel do capitão ou no papel de alguma pessoa aqui dentro. Ou delegar decisões para os fóruns, né? Então, o Management 3.0, ele permeia esse conceito para a gente ver como gerenciar tudo isso. E isso entra muito numa ideia clássica que o Jürgen escreveu, né? O Management 3.0 sempre falou de gerenciar o sistema, não as pessoas, mas agora ele reescreveu nesse formato, ó, gerencie o sistema e lidere as pessoas, né? Então, isso que a gente tem que tentar fazer, gerenciar o sistema, os processos, os mecanismos e liderar as pessoas para elas fazerem o seu melhor, né? Então, tem até uma frase dele que eu gosto, ó, que é, inclusive, o módulo que eu falei ontem para vocês, lembra da primeira perninha do Martin, né? Eram 2 perninhas, o gestão e liderança e o pensamento complexo. Ontem a gente falou de gestão e liderança, na sexta eu vou falar de pensamento complexo. Ó. Acho a distinção entre gerenciamento e liderança tão vital que acredito que merece ser um princípio do Anfix. A gestão de pessoas e do sistema social é da equipe de governança. A gestão de coisas e a liderança de pessoas podem e devem acontecer em qualquer lugar. Né? Então, gestão de pessoas que envolve os orçamentos, as carreiras, as promoções, tudo mais, tem que estar lá na equipe de governança. Agora, gerir as coisas, tarefas e tudo mais, e liderar pessoas é algo que tem que acontecer em todos os cantos. A gente tem que permitir que as lideranças sejam locais, que, né, a gente pode ter liderança em todos os pontos da empresa. Gosto bastante dessa definição. E aí, pessoal, como comentei ontem, mas aqui já está mais definido, a gente vai ter esse workshop do Anfix agora em julho, tá? Então, quem quiser já ir para um próximo nível, né, já aprender direto com ele, o Jürgen vai estar no Brasil, tá? Ele vai participar de 2 eventos principais. Deixa eu colocar aqui para vocês. Opa! Esse aqui é o workshop que vai ser comigo e com ele, né? A gente vai fazer em duplinha, vai acontecer dia 13 e 14 de julho, e a gente vai ter dia 15 o Scrum Day, né? No Scrum Day ele vai fazer uma palestra sobre o Anfix, né? Que vai ser o encerramento do Scrum Day, né? O Scrum Day, ele é esse link aqui, só que deixa eu só colocar para vocês que a gente tem um cupom de desconto especial, tá? Então, todo mundo que for para o Scrum Day pela nossa indicação tem direito a um desconto. Deixa eu pegar aqui. Ixi.
Eu deixei tudo separadinho, mas não deu para separar 100%, hein, gente? Aqui, cupom Thiago. Então, o cupom... Opa, espera aí. Cupons do Scrum Day Brasil, tá aqui. Agilers Scrum Day. Então, vocês podem usar esse cupom, que ele dá 10% de desconto no Scrum Day. E o Anfix, eu vou fazer o seguinte, a gente parou, né, virou o lote agora do dia 31 para o dia 1º, mas quem quiser, até essa sexta-feira, a gente vai deixar aberto o lote antecipado, que é o valor lá de maio, tá? Então, eu vou colocar o link, mas esse link que eu vou jogar aqui para vocês, só fiquem atentos que ele vai funcionar só até sexta-feira, tá? Então, ele é especial aí para quem está acompanhando a gente. Então, quem quiser participar do workshop, ó, usa esse link aqui, que ele libera para vocês o preço com valor antecipado, tá bom? E aí, a gente vai se ver aí dia 13, dia 14 e dia 15, que são 3 dias que o Jürgen vai estar com a gente. Inclusive, pessoal, quem quiser... Ah, não, tá aqui, ó. Ele abre o Super Early exceção, tá bom? E quem quiser ir nos dois, eu vou dar uma dica, tá? Quem for no workshop e no Scrum Day, compra primeiro o workshop, porque daí no e-mail do workshop vai ter um cupom que é do Scrum Day, mas é maior do que esse Scrum desse cupom que eu passei para vocês, tá bom? Workshop tradicional, tradicional por ser presencial, vai ser presencial em São Paulo, mas vai ser bem legal. Vocês ganham esse bolão de carta aqui para jogar tudo que é tipo de jogos aí que o Anfix traz, tá? O Anfix é uma ampliação muito bacana do Management 3.0. Legal? Deixa eu ver aqui. E aí, como eu prometi, né, na sexta-feira que vem eu vou estar no TDC, eu vou falar sobre os 25 motivadores humanos, que é a leitura do Anfix sobre esse tema dos Moving Motivators, né? Em vez de ser os 10 lá do Champ Frogs, a gente explodiu para 25, ou seja, considera tudo aquilo, os 16 desejos básicos, todos aqueles modelos. Então, eu vou contar como que vai ser. Vai ser presencial lá em Floripa, mas vai ser também online, tá? E esse cupom que esse ingresso que eu vou sortear com vocês é para vocês verem online. Mas aí vocês teriam que se inscrever na trilha do Management 3.0, que é onde eu vou fazer essa palestra. Mas vocês podem escolher a trilha melhor para vocês. O Workshop Foundation, aí depois você me explica, Natália, essa questão que você colocou aqui. Agora eu fiquei confuso. Mas eu vou deixar aqui, enquanto isso, quem tiver perguntas pode colocar aqui no Mentimeter. Mas eu vou fazer de novo uma notinha de agradecimento, mas agora para o evento de hoje. Mas quem quiser também participar do sorteio para o TDC, é importante colocar aqui a presença, tá? Então, coloquem aí o nome e o e-mail, que daí eu vou emitir a notinha de participação de vocês hoje, mas também amanhã a gente vai sortear um ingresso para o TDC. E é interessante que a gente pretende sortear outro amanhã, que a gente tem o terceiro encontro, e no almoço na sexta-feira. Então, quem quer ir muito no TDC, aproveita que a gente vai ter 3 chances aí de participar do TDC.